Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja ao teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Esta é a promessa de Deus para os seus filhos. Mas não importa quão verdadeira seja a palavra de Deus, nós, seres humanos, ainda somos enganados pelo diabo. Permita-me falar a verdade. Somos enganados pelo diabo para não receber as promessas de Deus. Então, o diabo tenta nos fazer acreditar que nós não somos dignos. Mas a nossa indignidade não anula a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não foi feita se nós fôssemos dignos, se nós fôssemos santos, se nós fôssemos puros. Deus nos deu uma promessa. Ele deu uma promessa a homens, seres humanos, cheios de falhas. Mas, para que nós pudéssemos ser dignos, merecer, Ele nos fez dignos. Ele nos fez merecedores. Quando Ele nos colocou na posição dEle. Ele nos deu a santidade dEle. Ele nos deu a dignidade dEle. Você pode me perguntar, mas como foi isso? Quando foi que Ele fez isso? Eu não fiquei sabendo, ninguém me avisou. Quando Jesus Cristo tomou o seu lugar, automaticamente Ele cedeu o lugar dEle para você. Foi uma troca de posição. Então, o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 4, ele nos mostra exatamente isto. Ele começa falando ali de Abraão. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Então, Paulo nos mostra que, quando nós recebemos isto, então Deus nos vê como justos. Deus nos vê como corretos. Agora, é necessário que nós creiamos nisto. É necessário que nós aceitemos isto. A salvação, em nenhum lugar você vê a Bíblia dizendo que a salvação é pelas obras. A Bíblia fala que a salvação é pela fé. Apenas quando você recebe, apenas quando você crê, é que isto se manifesta na sua vida. A grande confusão, a dificuldade para as pessoas, os crentes, entenderem, receberem isto, é que as pessoas não entendem que isto é um presente. Um presente não importa se a pessoa merece ou não. Se alguém deu um presente para aquela pessoa, ou de aniversário, ou seja o que for, o presente é dela. Não importa se a pessoa é digna ou não, se a pessoa é santa ou não. Se alguém deu o presente para ela, é dela. Então, estas bênçãos de Deus são dons. A Bíblia diz que dons são dados sem arrependimento. Dons são dados até mesmo para rebelde. Dom é presente. Então, nós podemos ver um pouquinho mais claro, quando o apóstolo São Paulo nos fala em Efésios capítulo 1, ali, que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? É claro, sabemos que esta adoção, este termo bíblico, adoção, não é a mesma adoção a que se refere a sociedade ocidental, aqui do Ocidente. Aqui no Ocidente, adoção é você pegar uma criança que não é seu filho, e você adota aquela criança. Então, a partir daquele momento que foi feito aquele registro no cartório civil, então aquela criança se torna seu filho, sua filha. Mas aquela criança, então, torna-se sua filha apenas no papel, civilmente. Então você agora tem direitos e obrigações como pai, e aquela criança tem direitos e obrigações como filha, mas é apenas no papel. O que é diferente da adoção a que Deus se refere. A adoção de que Paulo
nos fala na sua carta aos Efésios, é aquela adoção que o pai era um homem de negócios e ele treinava o filho. E quando o filho, então, estava pronto para assumir os negócios do pai, então o pai fazia uma festa, era a festa de adoção. E ali com convidados e testemunhas fazia aquela festa e diante de todo mundo ele era declarado adotado, ou seja, a assinatura daquele filho agora valia tanto quanto a assinatura do pai. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi perfeito. Ele veio aqui, ele viveu 30 anos perfeito. Ele começou o seu ministério aos 30. Aos 33 anos e meio ele concluiu seu ministério. Só que antes dele ser morto, ele chamou Pedro, Tiago e João ali ao Monte da Transfiguração. Enquanto estavam todos ali, então apareceram para falar com Jesus Moisés e Elias. Então a roupa de Jesus resplandeceu e brilhou como o sol. E ali estava Moisés e falando com Elias. Moisés e Elias estavam ali representando a lei e os profetas. Jesus havia cumprido a lei e os profetas perfeitamente. Então Pedro disse: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, ali, enquanto ele falava aquilo, veio aquela nuvem sobre eles e caiu grande temor sobre eles. E eles se prostraram em terra e daquela nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então agora não se tinha mais que ouvir a lei nem a Moisés, mas a Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a lei e os profetas. Ele foi perfeito. Jesus Cristo recebeu a adoção. Ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Então, Jesus Cristo tinha tudo isso em suas mãos. Mas o que ele fez? O que ele fez com isso? A palavra diz que ele entregou isto para nós. Então, ele disse: agora, se você disser a esta montanha, mova-te daqui e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará, aquilo que você disser, você terá. Este poder, essa autoridade, foi Jesus Cristo quem conquistou. Foi Jesus quem foi perfeito. Foi Jesus quem venceu tudo, cada luta, cada prova, cada tentação, cada obstáculo, mas ele não ficou com isto para ele. Ele deu isto para nós. Agora nós temos essa perfeição. Ele nos deu como um presente. Não que a gente mereça, não que a gente seja digno. O nosso mérito, a nossa dignidade não tem nada a ver com isto. Se salvação fosse por mérito, não seria graça. A nossa salvação, o nosso perdão é por graça. Deus teve misericórdia de nós. Ele nos amou, Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo para a adoção por Jesus Cristo. Então isto agora é nosso. Então o profeta disse: todas essas promessas da Bíblia, embora elas sejam verdadeiras, porém elas não te farão bem algum, não te trarão benefício algum, a não ser que você aceite isto. E a maneira que o diabo encontrou para não fazer a gente aceitar, o diabo desvia nossa atenção da promessa. O diabo não tenta fazer a gente duvidar de que a palavra é verdadeira. Não, o diabo ele é muito esperto. O diabo não vai dizer para você que a Bíblia é falsa, que Jesus é falso, que Deus não existe. O diabo é muito esperto para isso. O que ele faz? Ele desvia a nossa atenção da promessa de Deus. Ele desvia a nossa atenção do presente, do dom. A maneira que o diabo encontrou de fazer a gente rejeitar as bênçãos de Deus, os presentes de Deus, é a gente olhar, ele faz a gente olhar para a nossa indignidade. Então ele olha para você e diz: você não merece, você não é digno disto,
Mas dignidade não tem nada a ver com a coisa. A Bíblia não falou de dignidade. A Bíblia fala a questão de dignidade em Romanos capítulo 4. A Bíblia fala que aquele que não foi perfeito, mas que recebe e aceita a perfeição daquele que morreu no lugar dele, então a nossa fé nos é imputada como justiça, nos ensina o apóstolo São Paulo. Então, Paulo até mesmo se refere a Davi no Salmo 32, quando Davi disse: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Quem é o homem? A mulher, a quem Deus não imputa pecado. É o homem, a mulher, que aceita a graça, aceita o perdão, entende que isto é por graça, é por misericórdia, não é por mérito, não é o que você fez que te torna digno, é o que Cristo fez por você, é o que Cristo fez por mim. Então agora nós podemos aceitar o que a palavra diz. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Por que eu me deleitaria? Qual o sentido? Como assim? É o que Jesus Cristo disse em São Marcos capítulo 11, 24. Jesus disse: quando orar, crede que você já recebeu e você terá isto. Existem duas versões diferentes, mas que o sentido é o mesmo. Na João Ferreira de Almeida diz: quando você orar, creia que você receberá. Em uma outra versão, creio que é King James, diz: quando você orar, creia que você já recebeu e você terá isto. Eu gosto dessa versão. Creia que você já recebeu, porque a esperança espera, a fé tem. A esperança fica esperando que algum dia aquilo vai se tornar realidade. A fé sabe que isto já é realidade. Quando você pede alguma coisa, aquilo já é seu. Então, quando você sabe que aquilo é seu, então você se alegra, você tem deleite, você se deleita no Senhor. E quando você se deleita no Senhor, Ele concede o desejo do seu coração. Aonde está seu mérito? Em lugar nenhum. Não é questão de mérito. Você não merece, não tente merecer. Não há como você merecer. Não há como eu merecer. Lembre-se, se Deus quisesse que nós merecêssemos, Ele teria nos feito dignos, merecedores. Mas Ele nos fez indignos, porque Ele quis nos dar isto como um presente, uma dádiva. Isto é coisa de pai para filho. Um pai não quer que o filho seja totalmente independente, desligado dele. O marido não quer que a esposa seja independente. O marido tem prazer em dar as coisas para a esposa. Um pai tem prazer em dar as coisas presentes para os filhos. É por essa razão que Deus nos fez assim. Esqueça a sua indignidade. Esqueça o mérito. Deus quis que fosse assim para que nós tivéssemos gratidão. Se nós merecêssemos, se nós fôssemos bons, isso não seria mais do que obrigação de Deus em nos dar isso. Mas então não haveria gratidão, não haveria reconhecimento. Mas quando nós olhamos para a nossa indignidade, nós olhamos para a nossa falta de mérito, então, e mesmo assim Deus nos dá como um presente, então nós ficamos agradecidos. É por isso que haverá tanto gozo no céu e os anjos não vão entender. Os anjos não vão entender, porque os anjos nunca pecaram. Os anjos não são pecadores como nós somos. Os anjos não são cheios de falhas como nós somos. Os anjos não são indignos como nós somos. E ainda assim, Deus nos deu uma posição muito maior do que a de anjos, muito maior. Então, o que Deus nos deu não é questão de mérito, é questão de graça, de bondade, de amor. Ele quer que você receba os dons, os presentes que Ele te dá. Receba isto, seja feliz e que Deus te abençoe.